Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Projeto aprovado na Câmara cria o Dia do Futsal em São José. Proposta é valorizar o esporte, incentivar a categoria na cidade com palestras, campeonatos e outras atividades. Comandante do 46º Batalhão da Polícia Militar do interior de São Paulo recebe da Câmara o título de cidadão joseense. A honraria reconhece o trabalho do militar nos serviços de segurança pública em São José e região. Real Digital, conheça o Drex, a moeda digital brasileira que pretende modernizar nossa economia e trazer mais segurança nas transações comerciais. Campanha Setembro Amarelo alerta para a importância do debate sobre a depressão e suicídio. Meta é ampliar a informação e acolher quem passa por um momento difícil. Confira os assuntos debatidos em plenário na sessão de terça-feira no nosso resumo da sessão. E também preparamos uma série especial de reportagens para falar sobre a independência do Brasil. O que será que significa ser independente? Conhece os nossos símbolos nacionais? A gente te mostra já já. Seja muito bem-vindo. Está no ar o Semana Legislativa. E para começar, eu te convido agora para acompanhar nossa matéria com resumo da sessão realizada na terça-feira. Vamos ver quais foram os destaques em plenário que contaram com a votação de documentos e o debate de assuntos de interesse público durante o Pinga Fogo. Na 51ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos, sendo a maior parte pedidos para execução de trabalhos de manutenção pública. Entre as solicitações estavam podas de árvores, troca de lâmpadas, operação tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Requerimentos aprovados em plenário também pediam agilidade no atendimento à saúde para a população. Já no Pinga Fogo, os vereadores foram à tribuna para debater uma série de assuntos como fiscalização, mobilidade, infraestrutura, emprego, esporte e saúde. A primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, apresentou reclamações de estudantes e trabalhadores que enfrentam superlotação no transporte público. A parlamentar pediu mais qualidade e aumento na frota e também criticou a condição de alguns veículos usados. Outra parlamentar, a vereadora Dulce Rita, comentou sobre ocorrências no Conselho Municipal de Saúde. Segundo Dulce, alguns conselheiros estariam sendo cerceados do direito de expor opiniões. A parlamentar ainda apontou possíveis irregularidades em uma audiência pública e disse que iria acionar o Ministério Público. Avaliando denúncias de moradores, o vereador Dr. José Cláudio questionou o aumento do número de moradores de rua na cidade e pediu ações de assistência social. Em vídeos e fotos, o parlamentar também mostrou casos de violência registrados na cidade e apontou problemas na mobilidade. Quem também foi à tribuna foi a vereadora Juliana Fraga. Ela exibiu uma reportagem sobre problemas de trânsito no bairro Jardim da Granja, que tem causado acidentes. Juliana pediu uma ação do poder público para a instalação de uma lombada ou um semáforo no local. Já o vereador Roberto Chagas agradeceu a realização de obras de infraestrutura na Zona Norte, mas cobrou mais atenção às unidades de saúde da região. O parlamentar exibiu depoimentos de moradores que reclamavam sobre falta de medicamentos e equipamentos. Outro orador, o vereador Walter Hayashi, informou sobre o seu ingresso no Partido União Brasil a partir da desfiliação do PSC, o Partido Social Cristão. Hayashi ainda apresentou um vídeo com imagens de autoridades políticas que estiveram em um encontro político na região. O evento contou com vereadores e deputados. Lino Bispo também pediu a fala durante a sessão e teceu críticas ao governo federal. Segundo o vereador, o atual presidente tem onerado os cofres públicos com viagens internacionais. Outras questões levantadas por Lino Bispo foram a possível volta do imposto sindical e as demissões no país. Na tribuna, o vereador Zé Luiz destacou a 7ª edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você, realizado em São Francisco Xavier. Segundo Zé Luiz, a ação levou serviços e informações importantes à comunidade e colheu demandas da população. O parlamentar também comentou sobre a criação de vagas de emprego na cidade e sobre o projeto que proíbe a Marcha da Maconha em São José. O bom resultado na geração de empregos da cidade também foi tema levantado pelo vereador Robertinho da Padaria. O parlamentar destacou que isso é reflexo de propostas voltadas para a capacitação profissional e incentivo ao empreendedorismo na cidade.
Já o esporte foi o assunto do vereador Marcão, que comentou a entrega de uma medalha de mérito aos profissionais de educação física pelo dia da categoria. Marcão ainda informou sobre a importância de projetos sociais nas comunidades para atender a população com serviços públicos, a exemplo do programa Prefeitura Mais Perto de Você. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E uma campanha do Conselho Municipal do Turismo quer ampliar o número de empresas e prestadores de serviços do setor cadastrados no sistema conhecido como Cadastur. A ideia é reunir em um único espaço todas as opções e infraestrutura da cidade para abrigar turistas. Ganha a população, que tem acesso fácil às informações, e também a cidade, que tem mais chances de repasses e investimentos. Esse hotel, que fica na região central de São José dos Campos, recebe, em média, 3.000 hóspedes por mês. Boa parte deles chega até aqui por indicação, mas o credenciamento no Cadastur também garante muitos clientes. O primeiro marketing que existe é o boca a boca. Você pergunta informação para o seu amigo, para o seu parente, sobre um estabelecimento, sobre uma hospedagem. A partir daí, hoje existem vários meios de mídia que fornecem essas informações. Mas o meio mais seguro que tem ainda hoje é o Cadastur. Realmente o Cadastur é o mais seguro. É melhor do que qualquer outra mídia social. Então, o Cadastur, você tem certeza que o órgão, que a empresa ou que o fornecedor está dentro das leis do Ministério do Turismo. O Cadastur é uma iniciativa do Ministério do Turismo para cadastrar pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor. O principal objetivo é promover a formalização dos prestadores de serviços e facilitar a fiscalização. Para alguns segmentos, como hotéis, guias de turismo, agências, parques temáticos e transportadoras de turismo, o cadastro é obrigatório. Para os hotéis, o cadastro é uma obrigação, ou seja, o Ministério do Turismo exige que todas as empresas do país que trabalham com hospedagem estejam no Cadastur. Apesar disso, aqui em São José dos Campos, apenas 21 hotéis estão na plataforma. Por isso, o Conselho Municipal de Turismo está com uma campanha para incentivar o cadastro. Então, além das empresas que têm a missão obrigatória de ter o certificado, nós também temos os profissionais que buscam pela excelência e mesmo que não seja obrigatório, eles também buscam se certificar. Então, é uma segurança para o turista, é uma segurança também para a empresa que está ali prestando um serviço, ela vai ter acesso a condições especiais junto ao Ministério e ela contribui para o ranking do nosso município. Para fazer parte do sistema, basta acessar o site Cadastur e apresentar os documentos exigidos. Após esse processo, empresas e prestadores de serviços recebem o certificado. Atualmente, São José tem 206 agências de turismo cadastradas na plataforma, 64 guias de turismo e 21 hotéis. O credenciamento oferece vantagens. Por exemplo, a gente tem uma linha de acesso a financiamento de bancos oficiais. Isso é muito bom mesmo. E também acesso a programas de educação, programas de qualificação. Isso para os nossos colaboradores. Isso é bem viável, é bem importante para o segmento. Além disso, a diretora de turismo de São José explica que quanto maior o número de estabelecimentos cadastrados, maiores são as chances de o município acessar editais de investimentos para fomentar o turismo na cidade. Isso conta ponto para o próprio município, para poder também acessar editais de financiamento, investimentos, de cursos, até para trazer qualificação do próprio Ministério do Turismo. A gente tem que comprovar que nós temos empresas aqui certificadas que trabalham de uma forma séria com o turismo. O Ministério do Turismo classifica as cidades brasileiras por categorias, que vão de A a E. É uma forma de identificar o desempenho da economia do setor nos municípios. Para isso, utiliza variáveis como quantidade de estabelecimentos de hospedagens, empregos gerados, número de visitantes domésticos e internacionais e arrecadação de impostos federais. São José dos Campos está na categoria B. Além do segmento corporativo, a cidade também oferece atrativos de turismo ecológico. São José dos Campos
tem esse diferencial. Nós temos São Francisco Xavier, que temos o turismo de relaxamento, contemplação, aventura, ecoturismo, enfim, temos 2 destinos e temos aí a missão de promover e organizar esse trade turístico aí e cada vez mais conscientizar para que as empresas, os profissionais se cadastrem, se profissionalizem sempre. O esforço de empresários para formalizar a atividade junto ao Cadastur colabora com o setor e proporciona aos consumidores um canal de buscas a estabelecimentos e serviços credenciados. Facilita bastante porque você pesquisando antes, aí você vai verificar as opções, né? E aí você faz uma comparação para ver se é bastante viável, né? Uma pesquisa é tudo, né? Você pesquisa uma coisa mais em conta, cabe no bolso, forma de pagamento, é mais fácil. Mais opções? É, sim, com certeza. No Departamento de Turismo de São José, é possível tirar dúvidas sobre o Cadastur. A sede fica na Praça Afonso Pena, número 59, no centro. O telefone para contato é o 12-3941-8670. Para a Câmara Municipal, o cadastro dos empresários da cidade ajuda a fortalecer o turismo em São José dos Campos. Porque isso dá um estímulo a trabalhadores, né, para trazer os produtos da nossa cidade, seja eles alimentícios, de artesanato, para ter uma visibilidade, apoiar a venda e ajudar eles a ter renda, né, uma maneira de apoiar o trabalho, a que essas pessoas possam mostrar a sua arte, o seu trabalho e, com isso, conseguir mais dinheiro, mais trabalho, mais renda para criar sua família. Uma sessão solene marcou a entrega de título de cidadão joseense ao tenente-coronel Wilker dos Santos Lopes, atual comandante do 46º Batalhão de Polícia Militar do interior de São Paulo. A honraria concedida pelo vereador Renato Santiago foi uma forma de reconhecer o trabalho do homenageado nos serviços de segurança pública. O plenário da Câmara de São José dos Campos ficou lotado para a sessão solene que concedeu o título de cidadão joseense ao tenente-coronel da Polícia Militar, o Wilker dos Santos Lopes. Autor da propositura, o vereador Renato Santiago destacou o trabalho feito pelo tenente-coronel à frente da Polícia Militar, que atua em São José dos Campos. E para mim é motivo de muita honra estar concedendo essa homenagem ao senhor, porque por ser uma das mais bonitas, mais singelas e mais honrosas, uma das mais honrosas homenagens que eu recebi, eu também queria dar o primeiro título de cidadão joseense nesta casa para uma pessoa muito especial. E essa pessoa é o senhor. É o primeiro título de cidadão joseense que eu ofereço nesta casa e com muito orgulho, eu tenho a honra de homenagear o senhor nesta noite. Nascido em São Paulo em 1974, o Wilker se mudou para São José aos 14 anos com a família. Ingressou na Academia da Polícia Militar em 1993 e se destacou trabalhando no setor de inteligência, no combate ao crime organizado. Ainda como capitão, o Wilker também fez parte da fundação do 3º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP. Na solenidade, além dos familiares e amigos, diversas autoridades também estiveram presentes, como o prefeito Anderson Farias, o secretário de Proteção ao Cidadão Bruno Henrique dos Santos e o juiz de direito da 3ª Vara Civil de São José, Luiz Sodré de Oliveira, que elogiou o trabalho feito pelo homenageado na cidade. Posso afirmar que se trata de pessoa mais do que merecedora do reconhecimento que hoje se faz, visto que é um exemplo de honestidade, de honradez e de valores éticos que se espraiam tanto no âmbito profissional como pessoal. Enquanto houver pessoas do quilate moral e ético do nosso homenageado, é possível sonhar com dias melhores e mesmo apregoar que jamais haverá de vencer o triunfo das nulidades, do qual nos falava o grande Rui Barbosa. Parabéns à iniciativa de outorga do título de cidadão joseense ao nosso comandante, visto que ele é um exemplo a ser seguido por todos nós.
O vereador Zé Luiz também esteve na sessão solene e falou sobre a importância do título de cidadão joseense concedido ao tenente-coronel Wilker dos Santos Lopes. Esse marco referencial, tenente-coronel, e seus filhos que estão aqui hoje, que vocês levem no coração. É algo assim que não tem preço, é algo que nós temos que guardar muito sério. E olha, parabéns, porque o seu nome, a partir de hoje, está nos anais da Câmara Municipal, e eu tenho certeza que lá na frente eles vão olhar, os historiadores, os pesquisadores vão dizer: que pessoa maravilhosa foi esse tenente-coronel, o que ele fez pela segurança pública, o que ele fez pela comunidade joseense e o que ele fez também pela família dele. Emocionado, o tenente-coronel Wilker relembrou sua trajetória na Polícia Militar e falou sobre a felicidade de morar em São José dos Campos e de ser, agora oficialmente, um cidadão joseense. Hoje, oficialmente, eu me orgulho de me tornar um filho de São José dos Campos oficialmente. Aqui, eu me casei há quase 23 anos, formei minha família, nasceram meus filhos, lutei, combati o bom combate. E, se Deus não mudar os nossos planos, assim pretendo permanecer até meus últimos dias. O listão, que o coronel Hugo já citou aqui, o listão do brasão do município de São José dos Campos, aquele listão prata no brasão, ele traz lá escrito naquelas letras vermelhas: Aura terraque generosa. Generosos são meus ares e minha terra. Pela generosidade ímpar de me declarar seu cidadão, São José dos Campos, muito obrigado. Muito obrigado mesmo a São José e a todo o seu povo. Eu amo São José dos Campos, do seu mais recente e sempre cidadão joseense. E no próximo bloco vamos falar de finanças e esporte. Você vai conhecer o projeto que cria em São José o Dia do Futsal e vamos revelar detalhes do Drex, a nossa moeda digital. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta. Já ouviu a palavra Drex? Ainda não? Pois é, daqui a pouco ela vai ser bem conhecida dos brasileiros, porque essa vai ser a moeda digital do nosso país. A proposta ainda está em fase de teste pelo Banco Central, mas o objetivo é modernizar nossa economia, a exemplo das criptomoedas, e fazer do nosso real uma moeda digital. Ela traz mais segurança também, como conta a repórter Francine Padilha. Na hora de pagar uma conta, o brasileiro já se acostumou a usar o Pix. Eu gosto porque facilita a vida da gente, né? Às vezes eu esqueço a bolsa, esqueço a carteira, o celular é difícil esquecer, né? Facilita muito, mas muito mesmo a vida da gente, é muito rápido. O sistema de pagamento foi o primeiro passo rumo à digitalização da economia brasileira. Agora, o Banco Central começou a fase de testes do Drex, nome dado ao Real Digital. Então tudo vai ser informatizado, tudo vai ser digital. E aí o que está acontecendo, já tem países lá fora que também já estão, né, trabalhando nisso, e o Brasil também, então, já está fazendo um teste, o Banco Central, isso é muito importante, saber que o Banco Central que está fazendo esse trabalho, para poder ter realmente uma garantia, né, isso, aliás, é um aspecto importante, que é a garantia que a gente vai ter, que não vai ter, ninguém vai poder entrar, vai mexer no seu dinheiro nem nada. Então vai substituir o dinheiro que você tem, em vez de você ter moeda ou papel, você vai ter digital. Entre a população, a novidade ainda gera dúvidas. Nem sei o que é isso. Não sei, precisamos saber mais. Ah, não entendi não, acho que ainda está muito confuso ainda. Sabe como é que vai funcionar? Não. O Drex é uma apresentação virtual do real que a gente já conhece. Ele terá o mesmo valor. Um Drex equivale a R$1. O projeto utiliza a tecnologia de uma criptomoeda, mas o real digital é diferente de um ativo como o Bitcoin. As criptomoedas estão sujeitas às flutuações do mercado, como acontece com ações de empresas toda vez que ocorre algo excepcional, uma guerra ou uma catástrofe, por exemplo. Significa dizer que uma criptomoeda pode sofrer desvalorização de um dia para o outro.
Já o Drex não tem essa interferência e oscila conforme a taxa de câmbio, que é determinada pelas políticas econômicas do país. A expectativa é de que as operações com o Drex comecem em 2024. Todo o controle e distribuição será do Banco Central. Inicialmente, a população não vai ter acesso direto ao Drex, só através de carteiras virtuais. Ou seja, em uma conta de um banco digital será possível fazer a conversão de real para Drex. Um dos questionamentos é sobre o maior controle do governo sobre as movimentações financeiras. E o economista afirma que sim, será mais fácil acompanhar o caminho do dinheiro. Isso aí, indiretamente, né, ele vai também estar colaborando com a população nas questões até de impostos. Porque, né, às vezes tem gente que paga os seus impostos e outros não. Então, com esse sistema, vai ser mais difícil você realmente fazer a sonegação e não fazendo a sonegação vai beneficiar todo mundo. A promessa é de que no futuro os serviços financeiros se tornem mais seguros e menos burocráticos, inclusive com a possibilidade de contratos inteligentes de compra e venda de imóveis e veículos. Você vender, por exemplo, um automóvel, eu vender um automóvel para você, né? Aí a pergunta é, eu pago primeiro e depois recebo o documento do carro, ou o cara me dá o documento do carro, primeiro meu nome e eu pago? Olha só, uma situação, né, meio complicada. Quando é conhecido não tem problema nenhum. Então, nesse sistema, só vai acontecer, o próprio sistema, só vai acontecer a transação quando os dois fizerem a transação. Então, você não vai sair de seu dinheiro antes do cara dar o ok no documento. E o documento e o contrário também é a mesma coisa. Então, percebe como é uma garantia que você tem que já te facilita bastante. E, de repente, você não precisa passar nem pelo cartório, porque está fazendo direto. Olha aí, já tem uma economia aí, né, de gasto que você tem para fazer essa transação. Para a Câmara de São José dos Campos, além de modernizar a economia, o uso da tecnologia deve garantir mais segurança nas relações comerciais. Eu acho importante, porque as tecnologias estão em curso diariamente e a gente tem que ter essa adaptação com o mercado internacional. Então, acho que são medidas interessantes, que eu acho que vai facilitar para o mercado, principalmente no setor de micro e pequenas empresas. E o futsal aqui em São José agora tem uma data dedicada à modalidade, isso mesmo? Um projeto aprovado do vereador Rafael Pascucci inclui no calendário oficial de festas e eventos do município o Dia do Futsal. Além de valorizar o esporte, a proposta também foca no social, já que na data o poder público vai poder realizar palestras, exposições e contar um pouco da história da categoria aqui no Brasil, que também tem seu rei, viu? Olha só. Se no campo o Pelé é rei, nas quadras de futsal o Brasil também tem sua realeza, Falcão. O craque levou o nome do país mundo afora com a bola nos pés e ajudou no desenvolvimento da modalidade. Por dribles e gols bonitos como esses, Falcão deixou uma marca na história e o futsal se tornou um dos esportes mais praticados no Brasil. Como resultado, a modalidade ganhou políticas públicas, com investimentos para escolinhas, projetos sociais e construção de quadras poliesportivas. E para valorizar ainda mais o esporte, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Rafael Pascucci, que cria o Dia do Futsal em São José. A data escolhida foi 8 de junho, dia de nascimento do Falcão. É a modalidade de futebol, uma modalidade também de futebol, a mais praticada em nosso país. Se a gente for olhar, às vezes tem um campo no bairro e várias quadras, né? E essa data ainda não era reconhecida no nosso calendário, apesar de ser um esporte amplamente difundido e praticado em nosso município. Então, como também eu mesmo fundei uma escolinha quando era presidente de bairro, uma escolinha de futsal no nosso bairro. Então, eu falei, é uma forma de homenagear e de mostrar a importância desse esporte para o nosso município. De acordo com a justificativa do projeto, o esporte desempenha um papel importante no desenvolvimento de crianças e tem um grande impacto social, benefícios que o Gabriel conhece bem. Ele é treinador da equipe do São José Futsal, mas antes passou pelas categorias de base. Para o profissional,
A proposta aprovada é importante para incentivar a modalidade entre os jovens. A gente que vive disso sabe da dificuldade, mas o quão prazeroso é o futsal, e também a gente sabe o quanto ajuda as crianças a desenvolver, tanto na parte social, interação, parte cognitiva, parte técnica. Então é muito importante para que venham mais crianças participar no esporte. Na cidade, o futsal acumula conquistas com 6 títulos paulistas do feminino e 2 no masculino. A modalidade no alto rendimento é mantida por meio das leis de incentivo ao esporte, como a LIF, que além da parte competitiva, nas disputas de campeonatos, cumpre um outro papel importante na economia do município através da geração de empregos para manter os clubes em atividade. A gente tem um staff muito grande, né, assim, de treinadores, a comissão técnica nossa são 9 jogadores. Tem a casa que a gente mantém os jogadores lá, que tem cozinheira, que lava. Então é grande, bastante emprego mesmo. O projeto ainda reforça o investimento na educação, por meio das realizações de palestras, seminários, debates e exposições sobre a história da modalidade. Dessa forma, conseguir, além de formar atletas, o projeto vai ajudar também a manter viva a história do futsal. É importante a gente formar o atleta, para ele crescer também como um cidadão e da parte do esporte. A gente trabalha a questão do crescimento da pessoa como homem, como pessoa mesmo. Aí sim a gente vai vendo as qualidades, vai desenvolvendo fazendo esse trabalho para desenvolver o potencial de cada garoto que a gente vai encontrando nas categorias. E assim como aconteceu com a Arena de Esportes, que agora é a Arena Farmaconde, o Martins Pereira também pode passar a ser administrado pela iniciativa privada. Um processo de concessão do espaço está em andamento e este mês tem até sessão pública para conhecer os futuros interessados. O objetivo é diversificar o uso do espaço e também ajudar na economia, com geração de emprego e renda. O estádio Martins Pereira em breve deve se tornar uma arena multiuso. Isso porque a prefeitura abriu concessão para tornar o espaço público-privado. Mas e a população? O que acha da novidade? Acho que isso aí ia gerar bastante emprego, né? Ia ser bom para a cidade. Ia gerar mais movimento para a cidade. Acho que a cidade vai ter um grande ganho com essa situação aí do estádio ter a possibilidade de fazer locação. É para estar nas melhores posições, tanto em show como recepção de outras cidades, de outros países, investimento para a cidade. Atualmente o estádio é administrado pelo Urban, sendo considerado a maior praça esportiva da região do Vale do Paraíba, com capacidade para receber mais de 12 mil pessoas. E de acordo com o edital publicado pelo Poder Público, a proposta é dar oportunidade de ampliar a utilização do espaço, indo além do esporte. A empresa que assumir a gestão também poderá realizar shows e eventos culturais. De uma certa forma, os negócios estão melhorando, né? E é possível ter eventos, está aumentando até o número de eventos. Então a gente está olhando para os dois lados, tanto para a área esportiva, São José está num momento melhor também da área do futebol de São José, e também para os eventos, né? Que você pode olhar todos os eventos. Nós temos a Arena hoje em São José, que está um sucesso, sempre que tem um evento está lotada, né? Então agora, mas a Arena tem um limite de público, ela tem 4 a 5 mil pessoas. Se você precisar de um evento com 10 mil pessoas, nós não temos em São José dos Campos. Então o estádio vem atender essa necessidade também para grandes eventos. A expectativa para a formalização de uma concessão é boa, já que o Martins Pereira tem atrativos. O estádio fica na região central e tem fácil acesso. Em breve, o público ainda vai contar com o apoio da Linha Verde, que terá uma estação em frente ao local. Para o vereador Robertinho da Padaria, pontos muito positivos, que reforçam a importância de o estádio ter sido incluído na proposta de parceria público-privada, aprovada pela Câmara em 2021. A partir do momento, né, que tiver uma empresa interessada e assumir então o estádio Martins Pereira, que vai poder explorar ele por um bom tempo e fazer os investimentos necessários, né, se tornar de fato, fazer a gestão privada do estádio, eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para a nossa cidade, no sentido aí de atrair grande eventos como futebol, shows, e com isso, consequentemente, vai atrair aí
vai aquecer a economia. A proposta, além de movimentar o cenário turístico, cultural e gastronômico da cidade, também pode impactar positivamente no orçamento público do município. A empresa que vencer a licitação terá o prazo de 25 anos para explorar comercialmente o local. A estimativa da prefeitura é que neste período, a partir do 3º ano de operação, a receita bruta do estádio alcance anualmente a arrecadação de R$ 1.300.000. Deste valor, 5% ficariam com a prefeitura. São várias frentes, né, de negócios que poderiam ser feitos e consultando outros eventos, né, outros locais de eventos, e a gente consegue eventos, somando sempre eventos com o futebol propriamente dito, chega no mínimo nesse tipo de faturamento para a empresa. Lembrando também como que é feita a concessão. Para a Urban, no mínimo 5% da receita bruta iria para a Urban. Então nós vamos inverter um pouco. A Urban hoje, que gasta para manter o estádio, a gente vai passar a receber. Em contrapartida, quem pegar a empresa vai poder gerar lucro em cima com o estádio. E a economia da cidade como um todo também pode ser beneficiada com a concessão do espaço. A área hoteleira, transporte, então tem várias outras coisas que acontecem sempre que tem um evento na cidade. O evento de futebol cada vez mais forte também vai trazer mais, vai levar mais pessoas para o estádio e vai ter mais movimentação como um todo. E, inclusive a área ali do Jardim Paulista vai ganhar também com isso. Não só na questão da hotelaria, mas também na questão ao redor do estádio. Você imagina um jogo, por exemplo, de um time grande vindo jogar aqui na nossa cidade, o estádio, quando já teve isso no passado, na década de 89, né, nos anos 80, você via ao redor dos estádios muitos vendedores, né, ambulantes, com seus carrinhos, enfim. Isso gera emprego. Mais informações sobre a concessão pode ser acessada no edital de licitação disponível no site da Urban. A comunidade também pode participar de uma sessão pública, que será realizada no dia 15 deste mês, às 9 horas, no Paço Municipal. Está aberto o edital está publicado no site da Urban, pode pegar todas as informações sobre o edital. E na própria sessão, a sessão que vai ser no dia 15 às 9 horas da manhã, pode ter a presença do público. Mas e aí, se tiver algum evento, show, você vai comparecer ao Martins Pereira? Com certeza, eu já venho né? Todos os jogos a gente tá aí, mora do lado. Participaria porque eu gosto, né? Eu frequento o Martins Pereira desde criança, né? Bom, chegou a hora da gente fazer mais uma pausa, mas fica aí, porque no próximo bloco vamos reforçar a importância da campanha Setembro Amarelo, focada na prevenção do suicídio. Ainda tem nossa série de matérias especiais sobre a independência. 7 de setembro foi na quinta. Já já a gente está de volta. E o Semana Legislativa está de volta. Bom, o mês de setembro dá voz a uma campanha muito séria, o Setembro Amarelo. A proposta é convidar toda a comunidade para falar sobre a depressão e o suicídio que tristemente tem crescido no país. Aqui em São José, alguns projetos e entidades têm um trabalho importante de acolhida a quem está num momento difícil. Outro caminho é informação e respeito. Se o telefone toca, alguém precisa de ajuda. CVV, bom dia. É a voluntária Beatriz. O que eu posso te ajudar? Os voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida, realizam em média 70 atendimentos por dia em São José dos Campos. No Brasil, são 8.000. Um trabalho de escuta que ajuda a aliviar a angústia de quem liga. E o que é mais importante para nós é a gente ouvir a pessoa. Às vezes a gente faz um atendimento que a pessoa, só ela fala, a gente não fala nada. E ela fala que nós ajudamos muito. Até no dia a dia, eu faço isso também. Às vezes a pessoa começa a falar comigo, eu não falo, eu deixo a pessoa falar. E a pessoa fala que eu ajudei a pessoa, você não fala nada. Por quê? Porque eu escutei a pessoa. 90% dos atendimentos são para pessoas que sofrem de solidão e parte delas apresentam ideação suicida. O tema ainda é um tabu e por isso a campanha Setembro Amarelo alerta para a necessidade de ações de prevenção. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um suicídio é registrado no mundo a cada 40 segundos. Mas existem 3 faixas etárias que
estão predominando um pouco, tem um aumento no suicídio. Primeiro são os jovens, que a gente determina, a OMS determina como de 15 a 24 anos. Né? Depois nós temos os idosos e nós temos crianças. Então você vai me perguntar, mas crianças suicidas? Nós temos notícias de crianças com 10 anos que suicidaram-se. O assunto desperta a preocupação da Câmara Municipal, que aprovou uma lei que inclui no calendário oficial da cidade o Dia Municipal de Combate ao Suicídio, celebrado em 10 de setembro. A necessidade de discutir políticas públicas de prevenção também motivou os vereadores a aprovarem a lei, que autoriza a contratação de profissionais de psicologia para atuarem em escolas municipais de ensino básico. Outro passo importante foi a implementação do tratamento contra a depressão infantil na rede de saúde e a discussão do assunto em escolas, também fruto de leis. A gente acompanha muito de perto o trabalho do CVV, né, o Hospital Psiquiátrico Francisco Júlia, que meu pai, Luiz Petit, foi um dos fundadores aqui em São José dos Campos, então a gente tem esse acompanhamento desde o início. E agora também é importante que em setembro, quando chega, né, o mês da prevenção ao suicídio, o CVV, né, o Francisco Júlia, vai lançar a Casa Amarela, que é com a ideia de receber as pessoas que estão com pensamentos suicidas, ficar, né, internado por 7 dias para que essa pessoa possa, enfim, não estar com esse pensamento e aí seguir a sua vida normalmente. Buscar ajuda profissional é fundamental para prevenir o suicídio. E nessa Universidade de São José dos Campos, professores e alunos do curso de Psicologia oferecem atendimento gratuito à comunidade. São sessões de psicoterapia e plantão psicológico. A psicóloga explica que nem sempre quem comete o suicídio apresenta sinais. Mas ela ressalta que a depressão não tratada aumenta o risco de ocorrências. Sim, é preciso ficar atento aos sinais da depressão, porque a depressão ela é um sintoma, né? É um conjunto de sintomas, como por exemplo, tristeza, apatia, desesperança, quando a pessoa ela vai deixando de ter desejo, porque a vida precisa de desejo, né? Então a gente precisa ter vontade de fazer as coisas, desde o mais simples, cuidado com o lar, cuidado com a aparência, cuidado com as pessoas. E a depressão ela pode vir a ser um dos, vamos dizer, os sinais, dos sintomas, dos percussores do quê? De um suicídio. A Clínica Escola de Psicologia realiza atendimentos de segunda a sexta-feira. O telefone para contato é o 12 2136 9069. Já os voluntários do CVV atendem 24 horas no número 188 ou pelo chat disponível na página oficial da associação. Especialistas não têm dúvidas de que a empatia e o olhar atento para o problema contribuem para evitar os casos de suicídio. Às vezes não é preciso você falar uma palavra mágica, né? A pessoa ela fica constrangida porque ela acha que tem algo errado acontecendo com ela, que somente ela está passando por isso. Então o apoio às vezes pode ser até silencioso, chamá-la para ir a algum lugar, estar com ela, né? Falar assim, olha, tá tudo bem, né? Eu posso te ajudar, dando ali o suporte, o que a gente chama de uma rede de apoio. Quem é essa rede, né? Família, a sociedade de uma maneira geral, o trabalho, você percebe, né, que a pessoa ela mudou o comportamento. E quinta-feira foi nosso 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Para marcar a data, a gente preparou uma série de reportagens e você é o nosso convidado. O tradicional hasteamento das bandeiras deu início às celebrações de 7 de setembro em São José. Autoridades civis e militares estiveram presentes, entre eles o comandante do DCTA, Major Brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros. Durante a cerimônia, o prefeito Anderson Farias enalteceu as riquezas do país, mas também aproveitou para lembrar do combate a problemas como a fome e o analfabetismo. A questão do analfabetismo, quer dizer, a gente cada vez mais trabalhar com as nossas crianças, que realmente as nossas escolas sejam realmente um ambiente de formação de bons cidadãos, não só do ponto de vista intelectual, da inteligência e do conhecimento, mas sim de bons cidadãos, e para que desta forma a gente possa dar oportunidade, para que o país seja um país de oportunidade para todos, para que a gente diminua ou acabe com essas diferenças, com essas injustiças social, né, que cada um possa realmente ser o que quiser, que ele possa fazer o que ele quiser, mas esse que faça
faça bem feito, desde que ele tenha, né, o respeito pelos outros, pelas diferenças. Então isso é super importante. E a gente acabar com a fome. Quando tem oportunidade, a gente dá oportunidade para as pessoas, a gente consegue combater. Diversos vereadores também marcaram presença na cerimônia. O presidente da Câmara foi responsável por hastear a bandeira do Mercosul. 7 de setembro é um momento histórico, né, para o Brasil, um momento de independência. E mais uma vez aqui em São José dos Campos, depois de 40 anos em São José dos Campos, desde criança participo dos desfiles em São José. Hoje, como presidente da Câmara, como vereador, para mim é um orgulho, né, participar do 7 de setembro em São José dos Campos. E lá o desfile cívico-militar, uma coisa muito bonita para a família. Já o vereador Zé Luiz ressaltou o espírito patriótico que a data desperta. É sempre importante nesse dia a gente, como diz o prefeito hoje, refletir o Brasil que nós temos hoje, lembrar também das pessoas que lutaram pelo nosso país em todo esse período e lutar também por coisas maravilhosas que nós temos pela frente. O prefeito tocou num ponto que é importante, erradicar o analfabetismo no Brasil, né? Então é um dia de celebrar, mas um dia também de buscar alternativas para a nossa população. E as celebrações de 7 de setembro continuam. Agora, um dos momentos mais esperados pela população. O desfile desse ano vai contar com mais de 8.000 participantes, entre civis e militares. No palanque, autoridades militares e civis, entre eles o vereador Marcão da Academia. Na rua 15 de novembro, o grande desfile. As viaturas das forças de segurança foram as primeiras a passar. Entre elas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Civil. Tudo com muita animação. É sempre importante a gente participar e preservar mesmo essa dinâmica mesmo da pátria, que é uma pátria amada, né? A gente tem que valorizar sempre. E sempre trazer as crianças também. Com certeza. Desde cedo, né, eles aqui, então vale a pena, né, mostrar para eles desde cedo essa importância da valorização da nossa pátria, né? E as crianças gostaram do que veio na sequência. Fardas, marchas e saudações. A presença dos homens e mulheres das Forças Armadas foi um momento inesquecível para muita gente. Eu gostei mais do Exército. Foi muita coisa legal. As armas também, os carros. Legal, gostei muito. O desfile contou ainda com os blocos civis, representantes do poder público que prestam serviços à população. Médicos e enfermeiros das unidades de saúde da prefeitura, agentes de limpeza das ruas e até mesmo atendentes do 156, o serviço de atendimento à população. Todos ali, reverenciando os joseenses. E claro, as crianças não poderiam faltar. Jovens escoteiros também alegraram quem acompanhou o desfile. Um dia de muita alegria, com muito amor à pátria e também a São José. Isso aqui é uma paixão, adoro São José, muito bacana, muito gostoso de ver, gosto muito de São José. Sou do Rio, mas tenho paixão por São José. Larguei o Rio para ficar em São José. Para descobrir mais sobre esse tema, a gente trouxe até curiosidades, viu? Conhece os nossos símbolos nacionais, não? Pois é, eles representam a identidade de um povo e fomos descobrir um pouco mais sobre eles. Verde, amarelo, azul e branco. Não são apenas cores, são partes da identidade brasileira, ostentadas por nossa bandeira, símbolo nacional. Desenhada pelo pintor carioca Décio Vilares, instituída logo após a proclamação da República, a bandeira atual carrega significados em cada um de seus elementos. O retângulo verde, ele representa a Casa Real de Bragança, que governou o Brasil durante o período imperial. O losango amarelo, ele representa a família imperial. As cores azul e branco eram um símbolo do Condado Portugal, que hoje em dia é Portugal. As 27 estrelas são os estados, representam os estados do Brasil e o Distrito Federal. E a inscrição Ordem e Progresso remete ao positivismo. A Ordem e Progresso inscritas na bandeira nacional, no centro da bandeira, ela visa manter, né, a inscrição, um lema positivista que visa manter tudo que é bom, tudo que funciona e tudo que é correto, né? Por meio do qual se alcança um progresso. Então, o progresso referido na bandeira nacional, ele vai ser alcançado por meio da ordem.
Com o passar do tempo, coube ao próprio povo atribuir novos valores aos elementos da bandeira: verde das matas e florestas, amarelo das riquezas minerais, o azul do céu e o branco da paz. Da própria bandeira do Brasil partem outros 2 símbolos nacionais, o selo e o brasão. As cores e o formato do selo deixam claro de onde vem a inspiração. Ele é usado na autenticação de documentos e atos oficiais. Já o brasão tem no centro a constelação Cruzeiro do Sul. As estrelas na borda representam os estados e a espada por trás do escudo simboliza a proclamação da República. Os ramos de café nas laterais representam a riqueza da era do café. Então, esses símbolos nacionais, eles ajudam a criar um sentido de identidade para o povo, para que todos se sintam parte, né, se sintam agrupados por esses símbolos. Então, eles carregam, de certa forma, essa história do nosso país desde o período colonial e conta, de certa forma, também a história da formação da nossa nação. Os símbolos nacionais brasileiros exaltam os valores e as conquistas da nação. São símbolos que despertam sentimentos de unidade e de pertencimento a um único povo, o povo brasileiro. Sentimento esse que fica bem evidente aos primeiros acordes deste hino. O hino nacional brasileiro é um dos nossos símbolos mais importantes. Considerado um dos mais bonitos do mundo, é um hino de glória que narra passagens vitoriosas do Brasil. Um perfeito encontro entre música e letra, mas que demorou bastante tempo para acontecer. A letra, como nós conhecemos hoje, só foi oficializada em 1922. Até então, não se cantava o hino da forma como nós conhecemos hoje. E a própria música, né, a melodia, ela já havia sido criada em 1830. Então, foi uma série de elementos que demoraram anos para acontecer para chegarmos no hino nacional, conforme nós conhecemos hoje. Cultivar nas crianças o interesse pelos símbolos nacionais é fundamental para manter vivos nossa história e nossos valores cívicos para as futuras gerações. Tanto que aqui na Câmara, um projeto em tramitação quer resgatar a prática de cantar o hino nacional nas escolas. É importante porque assim a gente conhece, a gente estuda mais sobre a história do país e a gente tem mais conhecimento sobre ele. É o nosso país, né? Então sempre saber um pouco mais é sempre melhor. Até porque ensinar para os nossos filhos de geração em geração. Mais do que uma formalidade, cantar o hino é um ato de patriotismo. Momento para relembrarmos o passado e projetarmos o futuro que queremos para o país que amamos. Bom, agora que vimos os nossos símbolos nacionais, eu tenho uma outra curiosidade para você. Nossas cidades também têm identidades próprias, como bandeira e hino. São José não fica de fora. E olha só, nossa história com o nosso hino é recente, sabia disso? Temos mais de 250 anos, mas o nosso hino foi criado só em 1967 e é fruto de um concurso. O Marvin Pinho foi descobrir mais sobre essa história e conta tudo pra gente. Dia da Proclamação da Independência, um marco histórico para o país. Data de conexão com símbolos como a bandeira e o hino nacional. Mas o 7 de setembro também é uma oportunidade de reconhecer esses mesmos símbolos aqui em São José. O jornalista Luiz Paulo Costa conhece bem a história da cidade e é o nosso guia nessa viagem. Luiz Paulo, eu queria começar perguntando para o senhor a respeito do hino de São José. Como que começou essa história, né? A gente consegue ter uma ideia de quando ele foi escrito? São José não tinha um hino da cidade, certo? Ele passou a ter a partir das comemorações do bicentenário de São José dos Campos. No bicentenário, e visando inclusive um elemento dessas comemorações, foi lançado um concurso para a poesia, certo, do hino para o bicentenário, e que foi vencido pelo advogado e realmente poeta Vítor Machado de Carvalho,
que não era joseense, ele era mineiro, certo? Veio para São José dos Campos, como tantos outros mineiros, né? E aqui se fixou, certo? Inclusive, como profissional da advocacia. A obra foi instituída como símbolo de São José no século passado, em uma lei sancionada em agosto de 1968. Com a lei, ficou obrigatória a presença do hino nas escolas, festas e comemorações cívicas. Outros elementos ajudam a construir a história de São José. A bandeira hasteada todos os anos foi criada em fevereiro de 1960. Teve um concurso no João Cursino, na escola aqui do centro, e um aluno ganhou esse concurso, fez o desenho da bandeira. Tem uma simbologia, claro, né, da pessoa que fez, mas também da época. Então você tem a bandeira baseada na bandeira nacional, que é retangular, e você tem faixas. Hoje a gente percebe que são brancas e azuis, mas parece que era prateado e azul, né, se remetendo aí à questão do clima, das águas que tem aqui no município, que são fartas. E no centro você tem um círculo também, se remetendo à bandeira nacional, né, da República nossa. O artigo 2 do projeto de lei, que institui o símbolo da cidade, ainda explica o significado de elementos como as faixas azuis e a engrenagem em ouro. Em volta desse círculo, ela tem uma engrenagem amarela, que se remete, segundo aí essas narrativas históricas, até do autor quando fez, a riqueza da região, da cidade, do município, o amarelo, não em ouro, mas riqueza em relação ao que acontecia na época. Ele está se remetendo à questão da industrialização no Brasil e principalmente aqui na região. Por último, vem uma herança das aristocracias europeias. O brasão de armas retrata a riqueza encontrada aqui antes mesmo de São José se tornar uma cidade. Então, são 4 quadrantes. No primeiro quadrante você tem a figura de cabeças de 4 índios guaianazes, que é do povoamento, supostamente do povoamento ali do Rio Comprido, na divisa com Jacareí, pela Dutra. E no centro o brasão do José de Anchieta, jesuíta, que mandou trazer aldeias ou aldeamentos para essa região, fugindo do Planalto Piratininga, que os índios eram muito perseguidos nessas missões pelos bandeirantes. E esses quadrantes você vai olhando, você for olhando e conta alguma história, a questão das riquezas no outro quadrante, de riquezas naturais, tem o Rio Paraíba o tempo todo sendo mostrado. Hino, brasão e bandeira. Símbolos que mostram um pouco da identidade e da história da cidade, retratando valores praticados aqui através do tempo. Mas o que podemos esperar do futuro? Que essa identidade com a cidade permaneça e o joseense ainda tenha muitos motivos para se orgulhar. Mas voltando a falar do dia 7 de setembro, eu te pergunto, o que de fato significa a independência, hein? O que será que esse momento histórico representou para a gente como povo? Demos essa missão à repórter Francine Padilha, que trouxe curiosidades para a gente e preparou uma verdadeira aula de história, viu? 7 de setembro, calçadão de São José dos Campos. Por aqui passam diariamente centenas de pessoas. É um vai e vem intenso. E nessa correria, nem todo mundo para refletir sobre a data que dá nome à rua, 7 de setembro. Afinal de contas, o que esse dia representa para o Brasil? Ih, cara, agora você me pegou de verdade. Você sabe o que representa 7 de setembro? Sei. Independência do Brasil. E o que ela significou na prática, você sabe? Pouca coisa, viu? Ih, moça, eu não vou lembrar. Pois é, em algum momento da sua vida eu tenho certeza que você já ouviu a frase independência ou morte, certo? Ajudou a refrescar a memória? Há tempos atrás foi a nossa independência do Brasil, né? Pois é, tem até um quadro bem famoso do artista Pedro Américo no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Seria a representação do que aconteceu às margens do rio Ipiranga em 7 de setembro de 1822. A tal da independência do Brasil. Em seu cavalo, Dom Pedro teria dado o grito que rompeu com Portugal. O Brasil não seria mais colônia, e sim uma nação independente. Até aqui nenhuma novidade, mas e se eu te disser que a independência não foi assinada pelo Dom Pedro e nem no dia 7 de setembro? Calma, que a gente vai explicar. Para isso, fomos consultar uma especialista no assunto, a doutora em História Social, Maria Papali. E, de cara, ela mostra a dona da assinatura da independência. É isso aí,
Você não ouviu errado, Dona, a princesa Leopoldina. Na maioria dos livros de história, Leopoldina, então esposa de Dom Pedro, não aparece como protagonista da independência. Mas ela teve sim um papel crucial. Com certeza, Dom Pedro declarou que o Brasil havia se tornado independente de Portugal. Uma declaração que provavelmente deve ter sido até bem tímida. Por quê? Porque ele recebeu naquele momento uma carta da princesa Leopoldina afirmando que a independência já havia sido assinada em 2 de setembro. Por ela? Por ela, com o auxílio de Bonifácio, José Bonifácio, que atuou bastante, e o conselho, reuniram o conselho, né, e fizeram, e a Leopoldina assinou. A princesa Leopoldina, ela foi o quê? Ela foi silenciada pela história, ela foi esquecida. Hoje nós temos livros que já foram escritos, trazendo à tona, tá? Mas até que isso chegue, a educação básica demora. E se você não se lembra o que significou a independência, a historiadora explica. Na prática, o Brasil deixou de ser colônia, deixou de ser Reino Unido, como ele tinha se tornado a partir de 1808, e passa a ser um país. Quer dizer, a construção do nosso Estado, enquanto Estado soberano, ele é a partir de 7 de setembro que se inaugurou, digamos, essa possibilidade. Na prática é isso. Parece assunto do passado, mas ainda hoje muitos territórios não são independentes. Entre eles, Gibraltar, Ilhas Malvinas e Monserrate. Já o Brasil é uma nação autônoma e soberana. Significa que todas as decisões são tomadas pelos nossos governantes. Ainda assim, a especialista afirma que boa parte da população enxerga o 7 de setembro apenas como um feriado, sem fazer uma conexão com a nossa identidade nacional. No momento mesmo da independência, o povo, na sua maioria, não esteve presente. Então, não se construiu uma memória de nacionalidade ligada àquele momento. Você pega o 4 de julho nos Estados Unidos, as pessoas vão para as ruas, não é necessário que haja, por exemplo, uma propaganda do governo para que as pessoas façam isso. Refletir sobre os traços gravados em pinturas do passado ajuda a explicar como chegamos até aqui. São momentos históricos eternizados que permitem nos entender como povo e nação. E para esse 7 de setembro, te faço um convite. Ao olhar para os registros daquela época e da nossa história, qual imagem você gostaria de criar para o futuro? No sentido de se refletir quem somos nós, que povo que nós somos, o que nós pretendemos para o presente, para o futuro, que país nós pretendemos deixar para os nossos filhos e netos. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram, então segue a gente, @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você, até mais!